Olá, boa tarde a todos e a todas que nos acompanham pela TV Câmara. Nós estamos nessa transmissão, então, pelo Facebook e também canal do YouTube da Câmara de Vereadores. Eu sou a jornalista Letícia de Lima, gerente de comunicação aqui na casa, e nós estamos dando início a uma semana especial da Semana da Mulher na nossa programação da TV Câmara. Hoje, para iniciar as nossas entrevistas, eu estou aqui com uma convidada muito especial, Marisa Fórmulo, foi vice-prefeita de Caxias do Sul, foi deputada estadual e é autora do livro Por que Somos Poucas. Marisa, seja bem-vinda à TV Câmara, bem-vinda a Gramado, bem-vinda à Câmara de Vereadores. Muito obrigada, Letícia. Obrigada, agradeço também a Laura como chefe do gabinete da presidência, o presidente Cícero, todos os vereadores e a vereadora desta casa que assumiram um conjunto de discussões em torno do tema das mulheres na política para homenagear as mulheres no dia destinado à nossa luta como seres humanos, que é o dia 8 de março, o dia que se comemora a direito da mulher ser considerada como ser humano pleno. Com certeza. Marisa, então, para a gente começar o nosso bate-papo, eu gostaria de iniciar muito pelo seu livro, assim, que ele faz uma conexão muito forte da sua trajetória acadêmica também com a sua experiência na vida política. Então, eu gostaria de saber como é que se estruturou esse livro, como que foi trazer essa pesquisa do doutorado para transformando ele neste livro que você tem hoje. Bem, veja, Letícia, e quem está nos assistindo, nós temos em Caxias do Sul já uma história de uma cidade que tem um nível de desenvolvimento econômico, social, cultural, mas temos uma história política pouco contada. E não havia nenhuma obra que tratasse do tema das mulheres eleitas na nossa cidade. E tinha uma pesquisadora que se chamava Maria Bel, a Angelista, que está aqui, a Angelista Granja, que foi minha assessora desde 96, e nós juntas começamos, mesmo enquanto estava de vice-prefeita, que nós fomos eleitos em 96, o Pepe e eu como prefeito e vice de Caxias, assumimos em 97, e começamos um projeto para fazer esse resgate das mulheres eleitas. Só que a Maria Bel acabou adoecendo, a Maria Bel faleceu, e o trabalho não foi à frente. Quando eu deixei a função eleitoral, quando eu fiquei não eleita no terceiro mandato de deputada, disse, pai, então esse compromisso moral eu devo fazer, porque era algo que eu sentia a obrigação moral de deixar feito. Mas eu me dei conta, poxa, são 20 anos que eu fiquei em cargos políticos, eu não posso escrever sem voltar a estudar. E eu fui professora na universidade desde 1970 até 95. Me candidatei uma vaga na URGS, com um curso de doutorado, acabei fazendo o meu trabalho de tese de doutorado, sendo o tema As Mulheres da Política a partir de Caxias do Sul. Peguei o período de 1960 a 2014, nesse período, porque foi o primeiro ano que foi eleita uma mulher. Em 2014, porque foi o ano eleitoral também onde se elegeu, mas a minha tese, na verdade, eu comecei em 2016. E nesse período todo, veja só, de 60 a 2014, são 54 anos, Caxias elegeu 11 mulheres, sendo um número maior para a Câmara de Vereadores. E no Executivo, eu fui a primeira vice-prefeita, em 1996. A Ana Curso foi a primeira deputada federal eleita como suplente, e depois eu fui também a primeira mulher eleita como deputada estadual, porque a Maria Helena Sartori foi como suplente na sua primeira candidatura. Então, neste período todo, nós somos apenas 11 mulheres eleitas, mas cada uma tinha a sua história. E eu fiquei pensando, mas como é que eu vou estudar a vida de nós 11 mulheres a partir de que problema eu quero diagnosticar a nossa história? Para que o estudo que eu fizer em Caxias, ele sirva para qualquer lugar que se queira estudar. Então, eu tinha um compromisso também ético e moral de fazer dessa uma experiência científica, mas que servisse para outras cidades e outros estados e outras pessoas que quisessem aprofundar o tema. E ali eu peguei
as entrevistas com as 11 mulheres, fiz planilhas com os acontecimentos importantes da vida de cada uma de nós 11 e comecei a buscar a nossa identidade como mulheres eleitas. O que é que, de onde viemos? A maioria viemos do mundo rural, veja que estranho. Mais da metade somos mulheres que nascemos no mundo rural. Pertencemos a uma sociedade economicamente de média para baixo. Todas saímos, mais da metade saímos de casa para poder estudar, porque todas nós queríamos muito estudar. Inclusive parando em pensionato, trabalhando na casa como domésticas, morando na casa de parentes, mas todas nós as eleitas, que saímos da colônia, fomos, de alguma forma, nos localizamos no mundo urbano para estudar. E também, outra coisa muito importante que eu encontrei na nossa história, que nós todas fomos marcadas também pela influência da religião. Menos uma das pessoas que era protestante, mas todas tivemos a influência cultural da Igreja Católica, ou como militantes da Igreja, ou da Ação Católica, ou da Teologia da Libertação, ou de alguma ação comunitária. Mas o outro elemento muito importante que eu encontrei na nossa cidade é que todas as mulheres eleitas, as 11, 9 tínhamos como profissão sermos professoras. 2 apenas não eram uma advogada e uma economista, mas ambas entraram para a política a partir da sua relação com o sistema de ensino, porque uma delas foi assessora da Secretaria de Educação e cuidando da infraestrutura, e a outra porque fazia um trabalho de educação popular com a sua comunidade, e ela foi escolhida para ser candidata. Então, ao mesmo tempo que nós todas tínhamos um compromisso com o conhecimento e saber mais e dominar a educação formal, nós também tínhamos um compromisso de um trabalho educativo. E aqui uma coisa muito importante, que então eu me perguntava, mas então por que em Caxias, e aqui não sei a profissão das pessoas, você nos disse que foram 4 as mulheres eleitas. Quais são as profissões dessas mulheres, né? Mas aí eu fui investigar por que as mulheres professoras é que foram as mais eleitas. Isso de todos os partidos. A minha pesquisa inclui todos os partidos que passaram, inclusive nós somos a primeira eleita era do PTB, a segunda era da Arena, ainda foi no período da ditadura, né? Depois foi o PDT, o PMDB e o PT. E agora temos o PSDB também. E no retrato, mesmo que estando filiadas a diferentes partidos, eu me perguntava o que nós tivemos de comum. E o que encontrei na história das 11 mulheres que foi comum? Além dessas coisas que eu já falei. Todas nós trabalhamos muito, nos envolvemos em lutas sociais, em lutas educacionais, em ações religiosas, em ações comunitárias, além da profissão de professores para aquela que eram os professores. Isso significa que em nenhuma fase da nossa vida ficamos paradas. Ficamos, como se diz, inertes, como se fosse uma água sem movimento, né? Ou qualquer elemento da natureza que não se move, mas todos os elementos da natureza se movem, mesmo não parecendo. Então, dentro do princípio das leis da dialética, né, que tudo está em movimento, tudo interage, existe a unidade dos contrários, tudo se relaciona, nós encontramos que todas as mulheres eleitas em Caxias passamos a nossa vida toda mudando de assuntos, mudando de temas, mas sempre atuando em algum lugar, em alguma luta. E aí, a pergunta que eu me fiz, poxa, mas tem tanta mulher que faz isso. Não somos nós as 11 eleitas que fizemos isso. Tantas pessoas na vida, as mulheres que lutam para cuidar dos filhos, para ter a comida, para ter a renda, para a sua casa. Você mesma, quanto você luta para o seu trabalho, para a sua autonomia,
que tão poucas chegam lá? O que tem? E a segunda pergunta que eu me fiz, mas e nós que chegamos? Como é que nós chegamos se é tudo tão difícil? Aí eu fiz um segundo movimento, Letícia. Eu comecei a estudar as pesquisas que foram produzidas sobre a nossa região de colonização italiana, alemã, que foram as duas colonizações mais fortes na região, a fim de averiguar o que teve de importante ou de diferente nesse lugar. Para sermos tão poucas, o que aconteceu? E o que aconteceu foi assim, eu consegui pegar uma pesquisa da professora Lorene Girão, que prova a submissão feminina no mundo rural. E era tão marcante a produção feminina, a subordinação, que a obra dela, inclusive, tem esse título, e ela foi tão absorvida pelas próprias mulheres como sendo verdade, que quando uma mulher ficava viúva, na tradição, quem assumia o controle da família era o filho mais velho. As terras, inclusive, iam para a propriedade do filho mais velho. Pulava a mulher. E também não dava às filhas mulheres propriedade, terras, era o enxoval. E houve mulheres que faziam exatamente como faziam os homens se estivessem vivos no seu marido. Então, ficou tão marcado como esta sendo a verdade que a igreja, que o Estado, que a sociedade constituiu, e as próprias mulheres subordinavam as mulheres. Então, o problema da subordinação da mulher também tem a ver com a consciência da mulher. Não é apenas uma conduta masculina que faz com que nós sejamos excluídas da igualdade de direitos. Nós mesmos, mulheres, e no meio rural, isso ficou comprovado pelo trabalho que essa pesquisadora fez. No mundo urbano, o que eu fiz? Peguei algumas pesquisas de historiadores, de economistas, e entre os historiadores tem a Maria Bel, que escreveu uma obra, Mulheres Sem Rosto. E nessa obra ela analisa as mulheres no mundo operário. E ela vai descrevendo qual é a conduta de subordinação das mulheres. E quem viu aquele filme Pai Patrão, né, mostra um pouco o que a gente encontra no mundo do trabalho na nossa região. Tanto no âmbito da metalurgia, da tecelagem, da produção de alimentos, nas várias áreas, as mulheres entraram para o mundo do trabalho com salários menores que os homens. E elas eram distinguidas não em funções de chefias, as que eram boas trabalhadoras, num período que houvesse festas na casa do patrão, elas eram convidadas para trabalhar nas festas na casa do patrão, mas não ganhavam nada. A distinção era ser convidada. Veja só a inconsciência de subordinação que há e que ainda existe, e que foi solidificando a submissão da mulher, o não reconhecimento da mulher na estrutura de família, na estrutura de trabalho operário, na estrutura da agricultura, na visão da igreja e na escola. Já que a escola, a maioria são mulheres, que são professores. Por que a escola não é um lugar de emancipação? Por que a escola não é um lugar de tanta consciência dessa desigualdade? Porque os nossos próprios processos de formação educacional não têm essa dimensão. Por isso que tem gente aí que briga com Paulo Freire, quando quiseram tirar o Paulo Freire de patrono da educação brasileira, né? Por que queriam tirá-lo? Porque ele levanta uma coisa muito importante. É preciso conhecer a realidade em que nós estamos para saber onde nós queremos chegar, para transformá-la. E conhecer a realidade significaria que a escola deveria fazer o diagnóstico da realidade onde ela vive. Todos têm os mesmos direitos, as pessoas têm as mesmas garantias, todos têm comida, todos têm onde morar, têm calçado, têm roupa, têm caderno, sabe? Por quê? Tornar visível o mapa da miséria de um lugar, o mapa da dor de um lugar, é pouco agradável.
Certo. E porque é pouco agradável, tenta se esconder. Então, a invisibilidade social de quem nós não queremos ver é uma condição para quem tem se sentir melhor e não se sentir comprometido em modificar essa realidade. E por isso, então, que na política é um lugar que tu precisa tornar as coisas visíveis. Se nós, as mulheres, vamos para este lugar, nós queremos trazer o lugar de onde a gente veio para frente, para torná-lo visível. Pois deixar-nos fora deste lugar de poder é uma forma estratégica do mundo masculino continuar dominando. Ou das mulheres, que também se submetem a esta visão de mundo, ficarem tranquilas. E quando a senhora traz essa reflexão sobre a questão da subordinação, a gente pode fazer também uma analogia em relação a hoje nós termos um eleitorado feminino muito grande e as próprias mulheres também não votam nas mulheres, né? Então é uma reflexão aí que culturalmente a gente pode pensar também, né? Sobre essa raiz aí da subordinação também. Sem dúvida, e ela é muitas vezes inconsciente, Letícia. Irracional, né? Ela não, as pessoas nem se dão conta que excluem as próprias mulheres dos seus direitos de igualdade. Mas a questão maior está na visão cultural dominadora que os homens constituíram. E não é só na economia, não é só no mundo do trabalho. Por exemplo, outro elemento que eu encontrei, o Observatório do Trabalho da Universidade de Caxias me deixou, ele tem provas hoje, ainda hoje, que na nossa região, homens e mulheres com a mesma formação escolar, com o mesmo tipo de trabalho, quer seja uma ocupação ou uma profissão, em todos os níveis de escolaridade, as mulheres recebem menos. Então, se você recebe menos que os homens com trabalhos iguais, você não tem o mesmo direito ao acesso à renda, você não tem o mesmo direito ao acesso ao mundo do trabalho, ao espaço de poder político. Tem alguma coisa que nós podemos chamar, estamos numa sociedade desigual. E aí um autor que eu estudei muito e que eu gosto muito dele, é o Ackes Ronald, ele diz assim, nós todos temos o direito já constituído, o problema é que nós não estamos organizados e querendo aceitar que esse direito se torne real. Quantas mulheres querem ir para a política? Quantos homens querem que as mulheres estejam na política? Aqui, como é que é em Gramado, né? Quem que, de fato, como os partidos estão levando em frente? Então, esse é um tema para mim muito, muito caro. E eu tenho aqui na obra um estudo para mostrar como os partidos são grandemente responsáveis pela não existência de vagas nos mandatos públicos para mulheres. Por quê? A lei das cotas veio ajudar, mas tem muito partido que só coloca a mulher para garantir mais homem, porque não prepara, não tem capacitação e não trabalha em tempo formar liderança pública de mulheres. Então só coloca um nome ali na hora da eleição e aí não serve, porque aí não tem ninguém que vota, não conhece. Ou então, a solução melhor não é esta. Esta é apenas uma. Mas se todos os partidos cumprissem isto, já era um avanço. Mas muitos partidos não cumprem. E as mulheres calam. Então, tem desafios legais. Era preciso, por exemplo, mudar a lei que, para quem não cumpre objetivamente o 30%, vai ter que passar a ter como punição, a próxima eleição tem que fazer 50% de mulheres na lista. Tu ia ver o avanço que haveria. Teve um movimento efetivo, né? Claro. Do partido. Dona Marisa, assim, Gramado, a Câmara de Vereadores de Gramado, ela faz parte do movimento Reforxi, eles por elas. Nós aderimos em 2021 a esse movimento já para se comprometer como legislativo a abordar, a estimular os debates em relação à igualdade de gênero. Nós aqui na casa hoje temos 9 parlamentares e somente uma é mulher, né? Eu gostaria de saber a sua visão de que maneira que os homens eles podem contribuir por elas, portanto, de qual que é o papel dos homens nessa discussão sobre a equidade entre os gêneros. Tem uma autora que se chama Nancy Fraser, que eu trabalho também na minha tese, ela levanta 3 elementos. É preciso que haja equidade de participação. É preciso que haja redistribuição, isto é, que haja as condições materiais iguais. E é preciso que haja o reconhecimento
como um direito, como um fator de justiça. Bem, então, se os homens querem ser parceiros para dizer, olha, a nossa vida de homens na política, de homens empresários, de homens empreendedores, de homens maridos apenas, nós precisamos fazer o quê? Garantir que as mulheres participem. Na igualdade de participação. E como se faz isso na prática? Como se faz isso? Olha, aí que é o desafio. Por exemplo, eu conheço muitas mulheres que se subordinam na relação familiar, só saem se os maridos autorizam. Pois isso já é uma mudança que precisa começar lá em casa. No trabalho, é preciso ser proponente intelectualmente. Ter capacitação profissional, porque nós conquistamos muitos espaços pelo domínio do conhecimento formal do trabalho. E essa é uma das coisas que a mim me marcou muito. Quando eu fui candidata a vice-prefeita em 96, eu fui pela primeira vez com uma mulher disputando um cargo numa cidade que tem um espectro de desenvolvimento socioeconômico e cultural reconhecido, e eles me fizeram muitas perguntas. E como eu tinha sido pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, porque trabalhei 25 anos na universidade, eu me obriguei a dominar muitas informações de muitas áreas do conhecimento, e eles diziam, mas como ela conhece, como ela é inteligente. Eu pensei, pô, eu não preciso mais que isso para saber o que eles pensam, né? Por quê? Porque o conhecimento também parece que o grande conhecimento, aquele conhecimento transformador, só pudesse ser do domínio masculino. Mas quando você o tem e você faz, você tem o seu lugar. Se torna mais confiante, né? Não, eu acho que muitas mulheres não querem porque nem todas as mulheres têm essa disposição de provar sua competência, sua dedicação e disputar lugar. Não é disputar no sentido de tirar o lugar de alguém, mas é ter o seu lugar. E para que isso aconteça, então os homens, solidariamente, precisam possibilitar oportunidades às mulheres igualmente que aos seus companheiros homens. Primeira coisa. A segunda, redistribuição. Quando vocês fazem a semana da mulher aqui, vocês têm o mesmo dinheiro que para um evento que os homens promovem? Sim. Bom, já é um bom elemento prático. Haver uma equidade de valores para fazer as tarefas que vocês mulheres propõem. Um terceiro elemento, o reconhecimento como um fator de justiça. Não é só na Semana da Mulher que a gente precisa de reconhecimento. Exatamente. A gente precisa o reconhecimento no dia a dia do trabalho. Por exemplo, se só as mulheres podem limpar uma sala, por quê? Homens e mulheres precisamos começar das coisas pequenas. E os homens podem fazê-lo assumindo. Eles não precisam dizer assim, eu te admiro, mas tu fica limpando. Não, vai, que eu cuido da limpeza desse espaço que nós trabalhamos juntos. Atitude, né? Precisa atitude de reconhecimento e também o reconhecimento da capacidade. Quantos dos vereadores que estão nessa casa devem ter nas suas equipes mulheres? Mas qual é o volume de homens que lideram e qual é o volume de mulheres que lideram? Tem mais homem ou mulher que lideram nos gabinetes? Hoje, como assessores, nós temos, é bem dividido, assim, mas a parte administrativa aqui da casa é bem comandada por mulheres hoje em dia. Já é um grande começo. São pequenas mudanças, né, que a gente vê ao longo dos anos que... Não, e até porque Gramado é uma referência cultural para o mundo, não é? Né? Eu acho que a Câmara, ao fazer isso, ela também está dando sinal que ela está acompanhando os avanços do seu tempo, né? Com certeza, é isso aí. Bom, dona Marisa, a nossa conversa está muito boa, só que a gente tem que limitar um pouquinho o nosso tempo. E para encerrar, eu gostaria que você olhasse para a nossa Câmara e falasse um pouquinho com a comunidade, com as nossas mulheres, deixasse o seu recado para o Dia Internacional da Mulher, o que você diria aí para as nossas mulheres gramadenses? Olha, como o tema que me trouxe aqui foi a minha experiência na política, a minha experiência no mundo acadêmico e também a experiência de militante da Igreja Católica, na ação católica da época da ditadura. Né? E a minha relação com a força de uma família que me sustentou muito e que foi grande parceiro no período que eu estive nas funções eleitorais. Esses 4 pilares são todos necessários, primeiro. Segundo, é preciso ter
redução do medo, eu diria, mulheres, vamos abandonar o medo de enfrentar uma campanha. Hoje é muito mais fácil. Quando eu fui, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha cota de partido, a gente não tinha nada quando eu comecei. E hoje tem estrutura partidária, tem fundo eleitoral, basta ter a coragem de enfrentar os processos eleitorais. Este medo não pode continuar, faz parte de uma educação que até é inconsciente, dizendo que nós não podemos, podemos sim, e sabemos fazer muito bem. Este convite a perder o medo. Eu tinha um ditado que dizia assim, o meu pai e a minha mãe, como a gente nasceu na colônia, ele dizia assim, quando se fala em robe justo, não toca a galera paura. Isso é quando a gente faz aquilo que é certo, aquilo que é bom, a gente não precisa ter medo. Então, vamos nos aventurar a perder o medo e ocupar cargos de poder, porque o mundo é formado por mulheres, na sua maioria. O Brasil, na sua maioria, somos mulheres. Nas nossas cidades aqui, a maioria somos mulheres. E a mudança do mundo para um mundo mais justo, um mundo sem guerras, só passa pelo poder da mulher, que nós temos o senso do cuidado. É muito mais. Quem é que está chefiando as grandes guerras no mundo hoje? São mulheres? Quem é que está fazendo com que a gente, em vez de desenvolver a amorosidade, o companheirismo, desenvolva o ódio, a violência? São as mulheres. Então, eu não faço um chamado contrário aos homens, não. Vocês, homens, são necessários para que o mundo se torne mais justo, mas sem a nossa presença, numa participação igual, com oportunidades iguais, o mundo não será melhor. É lamentável, mas sem nós, fazendo o papel de cuidadoras de um mundo justo, de um mundo mais fraterno, nós não teremos uma sociedade melhor. É isso aí, então, tá dado o recado da dona Marisa, muito interessante, que tenhamos todas coragem aí para seguir em frente, né, dona Marisa? Muito obrigada por ter estado conosco, aceitado nosso convite para conversar um pouquinho, e também é uma oportunidade para a gente pegar aí um pouquinho da sua experiência, conhecer, trocar uma ideia e refletir um pouquinho sobre os sistemas que a sua pesquisa aqui trouxe. Sem dúvida, vamos para os processos eleitorais em Gramado, todos os partidos são importantes e militantes em todos os partidos são necessários. Então, eu não faço um convite partidário de A, B ou C. Eu faço um convite a todas as mulheres ocuparem o seu lugar de poder partidário, de poder político, porque política não se faz só em casas legislativas ou nos executivos. Se faz política desde dentro de casa. Quem conduz uma família está fazendo um tipo de política, ou uma política autoritária ou uma política participativa. Eu tenho um capítulo inteiro na obra sobre isso. E para quem quiser adquirir o livro, tem na internet disponível, só pesquisar? Na Edux. Então, tá certo. Na Universidade de Caxias do Sul, nós temos lá as obras que podem ser adquiridas. Perfeito. Então, Ana Marisa, obrigada mais uma vez por ter vindo, por ter trocado conhecimento com a gente. Agradecemos, então, a sua participação na TV de hoje. Agradecemos também quem acompanhou a TV Câmara. Nós seguimos nessa semana com a TV Câmara especial, com mulheres protagonistas importantes na nossa cidade e também na nossa região. Nós voltamos, então, amanhã e sempre de terça a quinta-feira, às 5 horas da tarde. Até lá!